A gente já falou sobre produtos para filhotes, então agora vamos falar sobre comportamento e adestramento dos pequenos. E quem vai ajudar a gente é o Renato Zanetti, que é especialista em comportamento animal e parceiro aqui da Pet Love. Vamos conferir? E aí, Renato, chegamos com um filhotinho em casa. Além de ficar apertando ele o tempo todo, o que mais a gente precisa fazer? Esse momento é uma delícia, né? Família toda lá envolvida com o filhote. Mas uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar é que o filhotinho, nesse momento, ele está sofrendo uma ruptura emocional. A família dele, felina e canina, ficou para trás, né? Então a mãe, os irmãozinhos dele foram embora. Então o ideal, o mundo perfeito, é a gente receber o filhote dentro de casa num final de semana, um sábado de manhã ou num final de semana prolongado. Esse é o mundo perfeito, para você ter muito mais tempo, para você dar atenção e dar o suporte emocional que o seu filhote precisa no momento. Mas e aí, quando chega a segunda-feira e a gente precisa trabalhar, o que a gente pode fazer? O mundo perfeito seria as férias, né? Mas todos somos normais, a gente tem que trabalhar na segunda-feira. O que vai acontecer na segunda-feira é muito mais importante o filhote, ele antes de receber a casa toda, ele ter consciência, ele conseguir perceber o que ele pode fazer na casa. Então, enquanto ele não entende, ele não aprendeu as regras da casa, por exemplo, subir no sofá ou não, entrar nos quartos ou não, nesse momento que ele está com pouca supervisão, ele ficar numa área restrita, que é o oposto do que as pessoas fazem normalmente. O que a gente faz com o nosso filhote quando chega em casa? A gente libera a casa inteira, ele pode fazer o que ele quiser, a partir daí a gente percebe que ele está errando, que ele está fazendo cocô e xixi no lugar errado, ele está arranhando o sofá, a gente acaba restringindo com o passar do tempo a área do cão e do gato. Então é um filhote que ele teria no começo a casa toda. Quando esse filhote já está com 6, 7 meses, ele está confinado num espaço pequeno, porque ele estragou tanta casa que as pessoas fazem o oposto. Então o que a gente tem que fazer? A gente vai reduzir a área dele inicialmente. Quando ele conhecer a rotina da casa e as regras da casa, ele vai ganhando espaços a mais. Você vai ter mais sucesso dessa forma. Renato, alguns filhotes costumam chorar bastante nas primeiras noites na casa nova. O que a gente pode fazer? Isso é um comportamento natural, depende desse chorinho para manter a família dele unida. Quando ele vai para nossa casa, para sua casa, ele vai fazer a mesma coisa. Ele fala assim, cadê minha família? E ele vai começar a dar essa choradinha. O que a gente precisa nessa fase é, de novo, dar o suporte emocional que o nosso filhote precisa. Então, mesmo que o seu filhote vá viver fora de casa, no quintal, quando adulto, nesse momento é importante que ele fique próximo de vocês. Então, não tem problema nenhum o filhote dormir na cama da sua família humana nas primeiras noites. Ah, mas eu não gosto que ele durma na cama. Tudo bem, então ele pode dormir no seu próprio quarto. Então faz todo aquele cantinho gostosinho, tudo confortável no seu quarto, para ele saber que tem um vínculo emocional sendo estabelecido nessa fase. Ah, mas depois será que ele vai aprender a dormir fora do quarto? Sim, os cães, os gatos, eles têm uma boa habilidade cognitiva para aprender depois de um certo tempo onde que é o lugar dele dormir. Nessa fase o que ele precisa é desse estabelecimento desse vínculo emocional. E falando em aprender, tem alguma dica que você pode dar para o pessoal lá de casa para facilitar o aprendizado em fazer xixi e cocô no lugar certo? É legal esse ponto de certo e errado, porque o que é certo do nosso ponto de vista, né? Para o gatinho e para o cachorro, ele não tem essa percepção do que a gente considera certo e errado. Qualquer aprendizado animal, até para seres humanos, nós vamos aprender o que é certo e errado se a gente for informado disso. E como que um cachorro ele vai saber o que é certo e errado? Se ele for recompensado quando ele fizer algo que a gente considera certo. E o gato é a mesma coisa. Então, para a gente ensinar algo, que no caso é fazer xixi e cocô no lugar correto, primeiro, a gente tem que estabelecer qual que é o lugar correto do nosso ponto de vista. Toda vez que o gato e o cachorro acertar esse local, a gente vai reforçar esse comportamento dele. E o reforço pode ser um carinho, pode ser um olhar, pode ser até um biscoitinho. Então, como que a gente vai ensinar? Reforçando comportamentos desejáveis. Uma outra característica dos filhotes é morder e destruir tudo que vem pela frente. Tem alguma dica para ajudar a gente nesses casos também? De novo, né? Como chorar, como latir, roer é um comportamento esperado. A gente não pode achar que o nosso gato ou o nosso cachorro não vai fazer isso. O gato vai arranhar e o cachorro vai destruir coisas. É a fase
que ele está nascendo os dentes ou trocando os dentinhos. Então, para ele não destruir o pé da mesa, ele tem que ter uma opção de destruir alguma outra coisa. Aí sim entram os brinquedos, né, que são específicos para essa fase do desenvolvimento do nosso pet. Então tem uma série de brinquedos seguros que a gente vai oferecer para o filhote, para ele não pegar o pé da mesa e pegar um brinquedinho. Se você não oferecer nada para o bichinho, ele vai descobrir alguma coisa que ele consiga mostrar um comportamento natural. Lembrando que todo brinquedo que a gente oferecer para o nosso pet, nosso filhote, ele tem que ser supervisionado. Você não pode colocar um brinquedo ali, mesmo que seja seguro, e virar as costas, porque não existe brinquedo que seja totalmente indestrutível, né? Tem alguns brinquedos que são mais fáceis de serem destruídos, outros são menos. A gente não pode falar todos os brinquedos são 100% seguros. Tem alta segurança, mas não 100%. Por isso que ele tem que ser supervisionado. Legal, Renato. Obrigada pelas dicas. Adorei. Até a próxima. Até a próxima. E aí, pessoal, gostaram das dicas? Se ainda ficou alguma dúvida, pergunta pra gente aqui nos comentários. Até mais!